Lene, então, a gente veio a pandemia e as famílias tiveram que se organizar dentro de casa. Quase que numa convivência excessiva lá, os adultos no home office, as crianças nas aulas online, e as famílias elas mudaram completamente o contexto de vida. E isso impactou para nós, terapeutas familiares, porque impactou para as famílias também, as demandas mudaram. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse contexto da terapia familiar dentro dessa questão da pandemia. Flávia, a pandemia, né, um fato inusitado na face da história, né, atingiu a todos, né, sem discriminação. Claro que os menos favorecidos foram os mais atingidos, né? Você estava falando aí de isolamento social, por exemplo. Como fazer um isolamento social, né? Minha filha é ginecologista e uma pessoa de uma família foi diagnosticada com Covid, tinha que fazer o isolamento social, morando 10 pessoas dentro de um barraco. Como vão fazer isolamento social? Pessoas que iam para a linha de frente, que não podiam parar os seus serviços. Então, realmente, uma situação caótica. E se a gente pensar como as famílias viveram, nós temos que pensar que família que vivia como, né? Que condições, né? Se você tem uma casa, como dizia o Morrão, uma casa na praia, uma casa no campo, né? Eu atendi famílias, por exemplo, que passaram 2 anos fora de São Paulo e até fora do Brasil, embora também tinha que fazer isolamento social, né? Em Portugal, por exemplo, né? Mas, portanto, essa resposta, ela convida a olhar para a desigualdade social que nós vivemos, né, para as condições de vulnerabilidade, que ao falar como atingiu a família, olha, de muitas formas, né? Por exemplo, o Interface tem uma parceria de mais de 10 anos com uma unidade de dependência de drogas, a UDED, da Unifesp. Nós fazíamos a terapia comunitária lá, né? Porque quando você fala em família, você fala também em comunidade, né? E com a pandemia, nós paramos essas terapias, certo? A terapia comunitária. Então, muita gente não tinha acesso à internet, não sabia manejar um smartphone, né? E ficaram realmente em condições de isolamento. Não era físico somente, era o isolamento social. E pegando as famílias que normalmente procuram as clínicas privadas, de uma classe que tem pelo menos condições de remunerar o profissional, o terapeuta, nós encontramos uma camada de família, uma parcela da população, que grande maioria, os dois, pai e mãe trabalhando, o casal trabalhando, funcionários que davam conta da retaguarda dentro da casa, né, nos serviços domésticos, na manutenção da casa, crianças na escola. Então, quando a pandemia surgiu, o que foi mais complicado é que algumas famílias, alguns casais que eu atendia, tiveram que parar a terapia porque eles não tinham privacidade para poder ficar sem as crianças pequenas uma hora diante da câmera, né, para fazer a terapia. Então, alguns interromperam, outros vieram e o que aconteceu comigo? A demanda para famílias e casais aumentou muito, muito, imensamente, e principalmente casais, porque a convivência 24 horas dentro de uma casa, sem a retaguarda dos funcionários, porque todo mundo entrou em pânico com a doença, né, com a possibilidade do contágio. Então, dispensaram os funcionários, não podiam contar com o auxílio das famílias, dos pais, família extensa. E o número de relações conflituosas, inclusive com casos de violência não só verbal, mas física, inclusive, de pessoas que não tinham vivido isso antes. Fatos inéditos na história daquela relação.
né? Então, essa demanda, ela veio para o consultório e ela nos obrigou a ampliar a lente, para não localizar o problema meramente na pessoa. Se a pessoa está violenta, agressiva, né, se de alguma forma entrou em pânico, tinha que passar álcool em tudo quanto é coisa, ir ao supermercado, um acontecimento terrível, né? Então, o que acontece? Também para que eles pudessem olhar com um pouco mais assim de compreensão e até com um olhar solidário para eles mesmos, né? Porque se você localizar o problema na pessoa, você vai achar que essa pessoa que está agressiva, violenta. Então, quando você amplia a lente, não é que aquilo deixou de ser um relacionamento, às vezes até abusivo, né? Mas você também vê que grande parte dos problemas vividos estão vindo desse contexto, né? Então, isso nos ajudou a sair um pouco do psicologismo, né? De olhar a coisa por um ângulo só do psicológico, sem considerar o contextual também do ponto de vista social, né? Socioeconômico, cultural, porque alguns casais, por exemplo, já tinham organizado a sua vida de forma colaborativa, outros não, né? E a outra coisa também que foi muito desafiadora, né, é trabalhar a ausência de diferença entre o público e o privado, né? Coisa mais incrível assim foi a primeira vez que eu atendi um casal e eles estavam na cama do casal, né? E eu pensava, nossa, né, o terapeuta está entrando no contexto mais íntimo daquela família, né? Ou fazendo a terapia em volta de uma mesa, com o cachorro latindo, né? Então nós tivemos que descomplicar, entender que a criatividade, a tolerância, até ao desconforto, né, era uma condição para que a gente também pudesse ser um agente facilitador para que as próprias famílias lidassem com isso, né? Então, realmente, assim, foi a primeira coisa que eu vejo, assim, como estamos lidando com as famílias. Primeiro tivemos que lidar com desmistificar a terapia. Quando a terapia familiar surgiu, a heresia eram os espelhos unidirecionais, onde a família estava sendo atendida como nós aqui, né? E atrás do espelho a equipe estava assistindo. Então, isso foi uma heresia na época. Hoje, onde você atende, né? Os contextos mudaram, né? Então, atender, por exemplo, uma pessoa, a esposa de São Paulo e o marido sentado num banco de uma estação de metrô de Nova York. Né? Então, o que acontece? Imagina esse cenário há 3 anos atrás, se alguém te dissesse isso. Não. Que você iria atender uma família assim. O próprio Conselho de Psicologia, né, Lene, quando a pandemia veio, o próprio Conselho flexibilizou as formas de atendimento por conta disso. Porque, como você falou, a gente tinha um contexto onde a gente teve que aprender a trabalhar com ele, né? Então, tudo teve que se flexibilizar e ajudar, quando você fala, quando a gente dizia para as famílias, olha o contexto onde vocês estão fechados dentro de casa o dia todo, parece que isso até tranquilizava, dizer, nossa, então pera lá, realmente tem um contexto hoje que está me adoecendo, né? Como você está dizendo, a gente tirava um pouco dessa coisa da pessoa doente, mas de um contexto doente, onde a gente viveu de muito medo de uma doença ou de uma contaminação. E também, né, então, eu acho que essa ampliação da lente, poder ver como é que o contexto, a incerteza, o medo interfere nas relações, e com isso o casal e a própria família podia ser um solidário com o outro e pensar em como juntos iriam fazer frente a essas situações. Então, aí, muitos pais indignados com a criança diante do tablet, no videogame o tempo inteiro,
né, a dificuldade de administrar o homeschooling, né, porque as crianças também não aguentavam a tela. Né? Então, a diferenciação, a demarcação dos espaços, né? Porque a qualquer hora você trabalha. Né? A escola tinha um horário, mas tinham coisas que podiam ser feitas em outras horas, e a sobreposição de papéis, né, foi para muitas famílias, foi uma coisa muito difícil, e acho que essa posição de acalmar, olhar para o contexto, né, favorecer a colaboração entre eles, né, para fazer frente a algo que acontecia com eles e acontecia com outras famílias também, né? Então, muito aprendizado. Sim. Muitas coisas boas vieram também, né, Lene? Primeiro, eu acho que a tempestade ali de todo mundo fechado dentro de casa, mas depois muitas famílias aprenderam a viver e conviver e a colaborar e a dialogar, e teve muita coisa boa também, como você está dizendo, nesse contexto. Então eu nem sei assim, né, se está dentro desse tema que você está colocando, mas, por exemplo, a terapia comunitária, ela envolvia grupos, né? Então, 50 pessoas, 100, 200, né? Eu já cheguei a fazer uma terapia comunitária com 1.400 pessoas em auditório. E era uma terapia de toque, você abraça a pessoa, acolhe, né? E com a pandemia, foi impressionante o serviço prestado pela terapia comunitária em relação à saúde mental. Nós tínhamos uma terapia, por exemplo, que fazíamos de quinta-feira à noite, 8h30 da noite, pelo Zoom, né? E uma pessoa lá numa cidadezinha do interior da Bahia, conectada, podendo participar e falar dos seus dilemas, das suas inquietações. Quando, antes da pandemia, faríamos isso? Uma terapia comunitária online. Nós tivemos, no início da pandemia, trabalhando junto com a Adalberto Barreto, nas terças-feiras de manhã, 100 pessoas numa terapia conectadas, né? Onde eles não só falavam dos seus dilemas, dos seus medos, das suas angústias, mas eles trocavam as experiências que estavam desenvolvendo para fazer frente à pandemia. Então, isso criava uma rede de trocas, né, onde uns aprendiam com os outros. E um outro caso assim, que me tocou muito, eu estou podendo falar disso, porque a terapia comunitária não tem sigilo, ela é pública. Sim. Né? Tem uma comunitária, a gente não tem que guardar sigilo, porque está todo mundo falando na frente de todo mundo. Mas eu me lembro de uma senhora que ela agradecia, que ela fez a terapia comunitária dentro do quarto onde ela cuidava do pai que tem Alzheimer. Tinha, né? Não sei se ele está vivo ainda, mas o que ela fazia? Agradecendo poder falar com alguém. Né? Porque ela não saía na rua, então alguém deixava a compra de supermercado na porta, ela ia lá, pegava, né? Cuidava disso. E eram as únicas, e aí entrando essa gama de gente daquela comunidade presente, né, dentro da casa e fazendo frente ao sofrimento. Né? Então, Flávia, eu penso que a gente teve que aprender a olhar para essas famílias com mais compaixão, né? Olhar para a complexidade desse contexto, olhar para que não tínhamos referências. Se não tínhamos antes, passamos a ter menos ainda. Mas a primeira coisa foi aquietar a nossa angústia, porque também vivíamos as mesmas coisas. A angústia de como vai ser terapeuta agora, né, Lene? Com essa situação toda. A nossa angústia e a angústia do outro que estava do lado de lá da tela, né? E a nossa angústia também como pessoa. Como pessoa, verdade. Né? Eu vivia com meu pai, que era idoso, cuidadores entrando dentro de casa. Então, viver com medo, né? Como é que você se protege de alguma coisa tão sorrateira? Bem, terminamos então a segunda parte do vídeo com a doutora Marilene Grandesso.
Aguarde a próxima parte.